mais uma vez, nós aqui da Sociedade de Estudos Espíritas Fraternidade do Japão, iniciaremos o Livro dos Espíritos e queremos convidar a todos que possam assistir esse estudo a interagir com a gente também. Podem mandar perguntas, podem fazer seus comentários. E aqueles que querem entrar também em contato conosco, sempre deixamos no final de cada estudo o nosso contato, tanto de e-mail como do WhatsApp. Bem, então vamos lá. Hoje, o Livro dos Médiuns, nós estamos na segunda parte, Manifestações Espíritas, e iniciaremos o capítulo 5, Manifestações Físicas Espontâneas. Porque, só para a gente relembrar aqui um pouquinho, né, quando a gente entrou nessa segunda parte, a gente já viu a ação dos espíritos sobre a matéria, a gente viu manifestações físicas das mesas girantes, manifestações inteligentes, e o último estudo, aliás, o último estudo, que eu digo, é o último capítulo, né? Que foi o capítulo 4, Teoria das Manifestações Físicas. E agora nós vamos entrar nas manifestações físicas espontâneas, tratando das manifestações de espírito. Então vamos lá. Como a gente falou, são praticamente três temas, né? Ruídos, barulhos e perturbações, arremesso de objetos, fenômenos de transporte. Os fenômenos que acabamos de falar são provocados, embora possam ocorrer algumas vezes de maneira espontânea, sem intervenção da vontade e até mesmo contra a vontade, pois frequentemente se tornam muito inconvenientes, o que exclui, além disso, a suposição de que possam ser efeitos da imaginação superexcitada pelas ideias espíritas. É a circunstância de que se produzem entre pessoas que nunca ouviram falar disso e quando menos esperavam por semelhante coisa. Esses fenômenos, que poderia dar o nome de espiritismo prático natural, são muito importantes, por não permitirem a suspeita de conivência. Por isso mesmo, recomendamos às pessoas que se ocupam com os fatos espíritas que registrem todos os fenômenos desse gênero, de que tiverem conhecimento, sobretudo pela verificação cuidadosa da sua realidade, mediante estudo detalhado das circunstâncias, a fim de se assegurarem de que não são joguetes de uma ilusão ou de uma mistificação. Isso aqui é praticamente uma introdução ao tema que a gente vai estudar. Quando ele fala que os fenômenos que acabamos de falar são provocados, lembra que a gente estudou no capítulo anterior, né, sobre as manifestações físicas. Ele está falando das mesas girantes, enfim, né, que são provocados. As pessoas se reúnem e ali elas esperam um resultado e esse resultado acontece, né, são provocados. Só que aqui a gente vai estudar essas manifestações não provocadas, e sim elas acontecem espontaneamente. Espontaneamente. Por isso que ele fala aqui, né? Então, ou seja, sem uma intenção, sem uma intervenção, e muitas vezes até contra a vontade. A pessoa, quando acontece um fenômeno, e às vezes esse fenômeno é até perturbador, né? Por isso que ele fala, mesmo contra a vontade. Outro fato que me chama muito a atenção é o que ele escreve aqui, ó. Por isso, por isso mesmo, recomendamos às pessoas que se ocupam com os fatos espíritas
que registrem todos os fenômenos desse gênero, de que tiverem conhecimento, sobretudo pela verificação cuidadosa da sua realidade, mediante estudo detalhado das circunstâncias, a fim de se assegurarem de que não são joguetes de uma ilusão ou de uma mistificação. Aqui, a gente não está falando de reunião mediúnica, está falando de fenômeno. Mas é sempre bom lembrar que a gente fez uma observação durante alguns estudos que a gente estava fazendo aqui na sociedade, e a gente estava falando exatamente isso, que hoje as pessoas elas não têm mais o costume de, quando tem uma comunicação, quando eles se comunicam com o espírito, as pessoas não estão mais se dando o trabalho de fazer as anotações, de comparar as comunicações de uma reunião para outra, ou seja, documentar todo esse diálogo. O Kardec, ele vai dar todas as recomendações de como fazer uma reunião mediúnica, e ele toca nesse aspecto. Tanto é que ele fala que toda reunião que ele abria na Sociedade de Estudos Parisiense de Estudos Espíritas, fazia parte da reunião exatamente o estudo das comunicações recebidas na reunião anterior, ou dos diálogos que foram travados ali naquela reunião. Porque, às vezes, o espírito ele se manifesta várias vezes. Então, se você não faz anotação, se você não usa uma metodologia, parece que você está recebendo todo dia, em toda reunião, um espírito novo. E isso é um leve engano. Sobretudo nas reuniões mediúnicas, como a gente tem notícia que é feito dentro do movimento espírita, porque eram recomendações de espíritos que acabam trazendo a metodologia através de médium na nossa atualidade. Então, você tem muitas obras aí que chamam de obras complementares, que está cheio de espíritos falando como se faz uma reunião mediúnica. E a gente sabe que os conselhos que a gente recebe dentro dessa metodologia começa com o absurdo de não evocar espírito, né, e uma série de outras coisas. Mas aqui eu acho muito interessante quando o Kardec coloca esse finalzinho aqui de parágrafo, aliás, do texto, porque foi assim que ele pôde analisar todos os tipos de fenômenos. Então, quando ele fala aqui, verificação cuidadosa da realidade deste fenômeno, né? A gente só vai ter conhecimento, né, e verificar mediante estudo detalhado das circunstâncias. Uma coisa que me ocorre também aqui é que quando ele fala que registrem todos os fenômenos desse gênero, muitos fenômenos desse gênero foram registrados e foram escritos e enviados para Kardec na Revista Espírita. O Kardec recebeu milhares de casos de fenômenos. Ele não publicou todos, porque muitos eram muito similares. Ele publicou os que se destacaram mais e que também ele pôde fazer um estudo. A gente vai ver várias citações desses artigos aqui nesses textos, né? Ruídos, barulhos e perturbações. O tradutor teve o cuidado de indicar que esse subtítulo não fazia parte da segunda edição, que é a definitiva. E foi a que o Noleto usou para fazer a tradução, né? Consta, porém, no cabeçalho deste capítulo e no sumário da obra, razão pelo qual o inserimos nessa versão. O que ele quer dizer com isso é o seguinte: quando a gente pega aqui o original em francês,
a gente vai ter exatamente, né, o título do capítulo, capítulo 5, manifestações físicas espontâneas, o sumário das temáticas. Nós temos o item 82, e no 83 não tem subtítulo nenhum, né? Mas esse foi o cuidado do tradutor de indicar que o Kardec ele não colocou subtítulo. Mas esses subtítulos estão aqui, né? Então, ele colocou aqui apenas para sinalizar que a partir daqui nós vamos entrar nesse tema. Assim como a gente já viu também outros tradutores pegarem textos bastante longos e dividir por tema ali, só para a gente ter uma ideia em que momento começa uma ideia nova dentro de um texto, né? Então vamos lá. Ruídos, barulhos e perturbações. De todas as manifestações espíritas, as mais simples e mais frequentes são os ruídos e as pancadas. É principalmente neste caso que se deve temer a ilusão, já que uma porção de causas naturais pode produzi-los. Um vento que sibila ou que agita um objeto, um corpo que se move por si mesmo, sem que ninguém perceba, um efeito acústico, um animal oculto, um inseto, etc., e até mesmo a malícia dos brincalhões de mau gosto. Aliás, os ruídos espíritas apresentam um caráter especial, revelando intensidade e timbre muito variado que os tornam facilmente reconhecíveis e não permitem que sejam confundidos com os estalidos da madeira, com as crepitações do fogo, com o tic-tac monótono do relógio. São pancadas secas, ora surdas, fracas e leves, ora claras, distintas e às vezes retumbantes, que mudam de lugar e se repetem sem nenhuma regularidade mecânica. Então, ele chama a atenção que o primeiro é para que a gente não se impressione, porque às vezes a gente vê um barulho, ouve um barulho e a gente já imagina que tem espírito ali, né? Isso é muito comum, né? Principalmente quando a gente é criança, né? A gente ouve um barulho e já fica imaginando que pode ser um espírito ou alguma coisa. Então, o que o Kardec ele sempre fala, sempre aconselha procurar as causas, que às vezes não é nada, né? Às vezes realmente, como ele fala, é um vento, né? É um animal oculto, enfim, procurar a causa. A maioria das vezes a gente acha essa causa. E às vezes até uma brincadeira de mau gosto também. Como é o barulho de um espírito. Eu não sou médium, não. Não, mas para ver efeito físico você não precisa. Você precisa ter um perto. Pode ser o seu vizinho aí, né? Outra, outra coisa interessante que ele coloca aqui, ó, né? Ele descreve um pouco, né? São pancadas secas, ora surdas, fracas de leve, ora claras, distintas, às vezes retumbantes, que mudam de lugar e se repetem sem nenhuma regularidade mecânica. É bem interessante, né? Porque ele vai, ele vai dar mais ou menos as características, né? Para a gente entender. É. E aí ele fala que de todos os meios de controle, qual é o mais eficaz? O que não pode deixar dúvida quanto à origem do fenômeno qualquer. A obediência do fenômeno, né? À vontade de quem observa. Se as pancadas forem ouvidas no lugar que indicarmos, se responderem ao nosso pensamento pelo número de batidas solicitadas, ou pelo aumento ou diminuição de sua intensidade, não lhes podemos negar uma causa inteligente. Embora nem sempre a falta de obediência constitua prova em contrário. Como é que começaram os fenômenos lá em Raio-X? Né? Ouviam batidas aqui e ali, e as irmãs Fox ali
Agora, imagina isso lá, o que que era? Século o quê? Século XVIII, né? Por aí, sei lá. Século XVIII, né? Imagina ali naquele lugar, que devia ser luz de candeeiro, né? As meninas deitadas ali, ouvindo aquele barulho, e o barulho andava, né? Batia, batia, batia. Só que elas resolveram fazer uma brincadeira, né? Elas falavam que era como era? O pé de cabra, né? Uma coisa assim, elas colocaram um apelido, fazendo uma relação com o diabo, né? E elas começaram a fazer essa brincadeira. Aí uma delas resolveu fazer uma pergunta, né? Aí quando ela fez a pergunta, ela disse, então, dá uma batida para sim e duas para não. E o barulho respondeu, né? Ficou respondendo. E aí elas perguntaram o número da idade, né? Quantos anos a minha irmã tem? Aí ele ia batendo, ou seja, havia uma inteligência aí. Os fenômenos começaram em Heidelberg assim. Até que foi um monte de gente para lá e fizeram, então, uma primeira forma de fazer uma codificação, né, daquele fenômeno foi com a quantidade de batida, uma para cada letra do alfabeto. Duas para B, três para C, quatro para D e assim por diante, né? E a gente vê toda aquela evolução. Ó. Bem, aí a história do Espiritismo o início do Espiritismo já chega com as mesas girando já em Paris, que as pessoas se divertiam no salão. Agora, lembra da introdução aqui que o Kardec colocou, né? Bem, esses fenômenos são provocados, mas esse capítulo está falando dos fenômenos espontâneos. Aqui ele pede para que a gente observe essas características do fenômeno, né, nos alerta que, né, pode haver uma inteligência por trás e assim por diante. Então, vamos seguir aqui, que tem mais coisas que vão esclarecendo esse raciocínio. Agora o Kardec vai começar a entrar, quando ele fala assim, né, admitamos agora que por uma comprovação minuciosa, se adquira a certeza de que os ruídos ou outros efeitos quaisquer são manifestações reais. Será racional, por isso, que nos amedrontemos? Não, certamente, porque em caso algum oferecerão o menor perigo. Só se deixam abalar de modo deplorável os que estão convencidos de que tais manifestações são obras do demônio, como acontece com as crianças a quem atemorizamos com o lobisomem ou com o bicho-papão. Inegavelmente, tais manifestações adquirem, em certas circunstâncias, proporções e persistências desagradáveis, provocando nos que as experimentam o desejo muito natural de se verem livres delas. Cabe aqui uma explicação a respeito. Então, é muito interessante. Aliás, não tem como não ser repetitivo, né? Mas a gente vê como Kardec ele vai conduzindo o raciocínio, né? Então, porque ele fala que não tem um motivo da gente ter medo, porque em caso algum oferecerão o menor perigo. Mas ele ressalta que realmente tem alguns fenômenos que, né, são manifestações, essas manifestações adquirem, ele coloca, em certas circunstâncias, proporções desagradáveis. Ah, a gente estudando paralelamente os artigos da Revista Espírita, a gente vai ver quantos casos desse não teve, né? E ele vai citar vários aqui também, vários relatos, que realmente eram espíritos que estavam importunando. Agora, a grande questão que a gente vai abordar aqui é por que acontecem essas manifestações?
Por quê, Fernando? Por quê? Kardec vai responder para você. Ó. Já havíamos dito que as manifestações físicas têm por fim chamar a nossa atenção para alguma coisa e convencermos da presença de uma força superior ao homem. Também perdão. Também dissemos que os espíritos elevados não se ocupam com esta ordem de manifestações. Aonde que ele disse isso? Vocês lembram onde que ele disse isso? Olha, umas trilhinhas, hein? Para quem responder. Na escala espírita. Exatamente. Na escala espírita, que nós estudamos lá no Livro dos Espíritos, estudamos na Revista Espírita, e aí ele fala, poxa, mas a gente, né? Não, a gente já está no livro, lembra da cronologia, né? Já está no livro dos médios. Então a gente parte do pressuposto que a gente já estudou o livro dos Espíritos. Para quem está estudando a primeira vez, a gente faz esses comentários justamente para a gente ficar atento, né? Mas de qualquer forma, a gente já passou, né? Pela escala espírita, né? Então, é lá na escala que ele vai dentro daquelas ordens de espíritos, ele vai falar que quem se ocupa com esse tipo de fenômeno são os espíritos que estão mais na base da escala, e não os espíritos superiores. Mas eu vou voltar o parágrafo aqui, porque tem um ponto e vírgula, e a ideia vai ficar quebrada se a gente não continuar. E assim que eu acabar, eu passo a palavra para o Fernando. Também dissemos que os espíritos elevados não se ocupam com esta ordem de manifestações, que se servem dos espíritos inferiores para produzi-las, como nos servimos dos criados para os trabalhos pesados. E isso com o fim que acabamos de indicar. Alcançado este fim, cessa a manifestação material, por já não ser necessária. Um ou dois exemplos tornarão mais compreensível a questão. Então, a partir de aqui, da 86, ele vai dar uns exemplos aqui. Né? Ou seja, esses fenômenos eles não acontecem à toa. Eles têm um motivo de conhecer. E aqui ele coloca lá em cima, né? Tem, por fim, chamar a nossa atenção para alguma coisa e convencermos da presença de uma força superior ao homem. Então, se tem uma força superior ao homem se manifestando, não é só para amedrontá-lo. Provavelmente tem um motivo. E o motivo não deve partir desses seres, desses espíritos mais inferiores. Então, quem está provocando é o espírito que está mais apto para fazer isso. Mas, muitas vezes, eles são utilizados pelos espíritos superiores, porque eles se servem desses espíritos mais, ficam mais da base da escala, porque eles são mais aptos a trabalhar com a matéria em si. Antes da gente entrar nos exemplos, a partir da 86, eu passo a palavra para o Fernando. Eu gostaria de entender melhor essa parte que você grifou. Apesar deles se servirem dos espíritos da escala espírita mais inferiores, certo? Os espíritos superiores também têm essa capacidade. Mas eu acho que por terem o perispírito mais depurado, é mais sofrível atuar desse modo. Será que eu estou errado? Eu acredito que você não esteja errado, não, Fernando. Eu até complementaria essa tua ideia com um estudo que a gente fez agora muito recente sobre isso, que foi na escala espírita que a gente aprofundou um pouco mais. Inclusive, nós grifamos também a parte que fala todos os espíritos podem produzir fenômenos. Aí o Kardec vai ressaltar o seguinte: porém,
quem é que vai fazer o serviço? E aí ele vai fazer uma analogia, né, até com a nossa humanidade encarnada. Eles vão fazer, entre vós, não é assim? Uma pessoa, um professor, um médico, né, por exemplo, né, vai fazer um trabalho rude, por exemplo, né, fazer um trabalho de pedreiro ou de limpeza, não desmerecendo esses trabalhos. Por isso que escolher profissões aqui até, ainda mais nessa época, né, que a gente não pode falar nada, né? Mas a gente tem que ter cuidado. Mas é melhor pegar um exemplo que ele dá lá, né? Ele fala, entre vós acontece a mesma coisa. Aquelas pessoas mais instruídas estão direcionadas para trabalho no nível que eles estão. E os menos instruídos, melhor colocando assim, né? Os menos instruídos vão fazer sempre trabalho mais rude. Agora, por exemplo, esses mais instruídos não podem pegar e fazer um trabalho mais pesado? Pode. Pode, né? Mas não é a praia dele. Agora, falando sobre perispírito, e aí eu concordo plenamente contigo, né? Eles estão numa situação muito mais sutil, né? Eles teriam mais dificuldade eu não digo dificuldade, mas não deixa de ser, né? E seria penoso. Eu penso assim, ó, tu, como, sei lá, no nível moral mais, um pouquinho mais elevado, no sentido assim de que não perder, não gostar de perder tempo com esse tipo de brincadeira, esse tipo de atividade, sabe? Nós encarnados não fazemos isso. Agora, pega alguém encarnado que gosta desse tipo de estar sempre brincando, sempre fazendo bagunça, sempre fazendo, né, esculachando os outros, tá? Esse se diverte, né? Então é muito mais fácil tu comandar alguém assim, como até aqui tu dizer, vai lá, faz uma brincadeira com aquela gurizada lá. Ele faz aquilo com alegria. Agora, diz pra ti assim, vai lá e faz isso aqui. Tu já não consegue fazer muito, entendeu? Eu acho que isso é bem natural no mundo espiritual, sabe? Sabe, eu lembrei de um personagem de uma novela, já faz muitos anos, que era uma pessoa muito culta, né? De um conhecimento muito elevado. E, ficou marcado para mim esse personagem porque ele queria xingar os outros. Ele xingava os outros, mas ele xingava com classe. Então ele usava os adjetivos que a gente nem sabia o que que era, depois que a gente passou a saber o que significava. Eu lembro que, inclusive, a Bem gente isso se aí. xingava daquele jeito, né? Tu já Com fala de classe, um jeito diferente, tu já né? usa os termos mais apurados, tu já Já não não tem usa aquele. mais palavras chulas, né? Mas você fala a mesma coisa com outro vocabulário, né? Bem, vamos seguir agora, vamos. Bem, agora então vamos lá para os exemplos que nos esperam aqui a partir do 86. Um ou dois exemplos para tornar mais compreensível essa questão. Kardec vai trazer então aqui no 86 um relato, né, dele próprio. Há muitos anos, quando iniciava meus estudos sobre o Espiritismo, estando certa noite entregue a um trabalho relativo a esta matéria, ou seja, ele estava estudando exatamente essa matéria aqui. Ouvi pancadas à minha volta, durante 4 horas consecutivas. Era a primeira vez que tal coisa me acontecia. Constatei que não eram devidas a nenhuma causa acidental, mas, na ocasião, foi só o que pude saber. Por essa época, eu tinha contatos frequentes com um excelente médium escrevente. Logo no dia seguinte, perguntei ao espírito que se comunicava por seu intermédio qual era a causa daquelas pancadas. Respondeu-me ele: era o teu espírito familiar, que deseja falar contigo. Que queria dizer-me? Podes perguntar a ele mesmo, já que está aqui. Interroguei e ele se deu a conhecer sob um nome alegórico.
aí aqui, abre parênteses, né? Vinha a saber depois por outros espíritos que pertencem a uma categoria muito elevada que desempenhou na Terra importante papel. Apontou erros no meu trabalho, indicando-me as linhas onde se encontrava. Deu-me úteis e sábios conselhos e acrescentou que estaria sempre comigo e atenderia ao meu chamado todas as vezes que eu quisesse interrogá-lo. De fato, a partir de então, esse espírito nunca mais me abandonou. Dele recebi muitas provas de grande superioridade e sua intervenção benévola e eficaz em meu favor foi evidente, tanto nos assuntos da vida material, como no tocante às questões metafísicas. Desde a nossa primeira entrevista, as pancadas cessaram. O que desejava? O que desejava ele realmente? Pôr-se em comunicação regular comigo, mas para isso precisava avisar-me. Dado e explicado o aviso, estabelecidas relações regulares, as pancadas se tornaram inúteis e por isso cessaram. Não se toca mais o tambor para despertar os soldados quando todos estão de pé. E antes da gente ir para o outro exemplo que ele vai dar, esse relato ele está mais completo numa obra que não é de Kardec. Né? É uma obra, vocês já devem saber qual que eu vou citar, que é Obras Póstumas. Obras póstumas são artigos que sobraram, digamos assim, né, do espólio de Kardec e que ficou diretamente, depois da morte de Kardec, depois da morte de Levi, o Lemarie, ele organizou vários documentos e lançou obras póstumas. Obras póstumas, nós temos alguns problemas com alguns artigos que foram escritos ali que foi comprovado que já houve uma tentativa de adulteração, né? Aliás, não foi uma tentativa, ele adulterou uma comunicação, e isso depois foi constatado porque uma carta de próprio Túlio Kardec veio ser revelada, se eu não me engano, já está no projeto Allan Kardec, né? E algumas pessoas acabaram ficando com o pé atrás com essa obra. Então, mas antes da gente continuar aqui esse parágrafo, né, uma reflexão que me vem à cabeça também, nesse momento, é lembrar também que o Kardec não era médium, né? Por isso que ele ficava de um lado para o outro e tal. Então, por que o espírito não entrou em comunicação com ele se ele era médium? Ele não era médium. Porque vocês já devem ter escutado muitas pessoas falando, não, todos são médiums, porque o Kardec falou. Só que a pessoa, então, não leu o texto inteiro, e se leu o texto inteiro, ela não soube fazer a interpretação do que o Kardec falou. Ele fala, todos são médiums, né? Por quê? Porque, primeiro, você é um espírito que está encarnado. Se você, durante o sono físico, você se emancipa, né? E você entra em contato com outros espíritos. Então, a gente é influenciado. Isso não é uma mediunidade? A intuição não é uma mediunidade? Então, por isso que Kardec fala, todos somos médios, de uma forma ou de outra, mas ele vai considerar médium só aqueles que têm ostensividade. Eu até brinco com os meus amigos, né? Eu sou médium. Por quê? Porque quando eu tinha 5 anos eu vi um espírito. Tá. Aí com 18 anos eu vi de novo. Tá, e hoje você vê? Não, não vi mais, então você não é médium. Né? Você deve ter tido uma visão, alguma coisa ali. Isso não é ostensividade, né? O que ele quer dizer? Que essa é uma faculdade permanente. Então é diferente. Agora, o mais interessante é que você vê como foi bem trabalhado essa parceria, né, de Kardec com os espíritos.
Porque o médium, ele já não era visto como uma pessoa normal. Já atacavam Kardec de todos os lados. Já falavam o quê? Kardec era maluco, via espíritos, que estava, né, em devaneio, é, com problemas mentais. Era essa associação que se fazia, né? E outra coisa, qual era a credibilidade que ele teria? Né? Porque, e o animismo, na verdade, tudo isso, Mário, né, a gente tem que levar em consideração numa comunicação, né? e uma coisa muito importante da gente pensar é que o Espírito Verdade disse que estaria com ele quando ele precisasse 15 minutos. Então, isso prova também que Kardec não era médium, porque ele teria que se organizar com um médium, ou O um médium, momento, para que pudesse receber as instruções que ele iria fazer perguntas para o Espírito de Verdade, tirar suas dúvidas. Então, era uma coisa que teria que ser bem muito planejada, né? Eu vou fazer lembra? perguntas, preciso falar com o Espírito Verdade de 15 minutos, entendeu? Muito interessante isso aí, para provar realmente que ele não era médium, que ele não estava à disposição. Ah, tá, daqui um pouco, 15 minutos eu falo com ele e recebo instruções. E outra coisa, quando ele estava escrevendo o Evangelho, lembra? Ele pede, né, para Para um médium, Meli, né, da sociedade espírita, lá, que ele encontrar em queria uma contato com comunicação. ele, isso. É. Aham. Aí os espíritos falam, olha, na verdade, a gente está o tempo todo te envolvendo e muitas vezes você pensa conosco, né? Você está em comunhão com a gente. O nome disso é mediunidade intuitiva, né? Mas não é uma mediunidade direta, né? Ostensiva, né? Então, porque nós estamos. A gente não brinca sempre, né? Que tem aquele ditado: fala-me com quem andas, que eu te direi quem é. A gente não brinca, me diga o que tu pensas, que eu te direi com quem andas, né? É sintonia, né? Mas uma coisa que eu achei, assim, que me ocorreu enquanto a gente lia o trecho aqui é exatamente isso, né? O Kardec, ele foi chamado a atenção. Ou seja, agora voltando, né, pro teor do texto mesmo, com esse exemplo, ele mostrou a finalidade daquele espírito que queria se comunicar com ele. Por isso que ele coloca, né, ó, ele coloca aqui que esse espírito dele receber muitas provas de grande superioridade e sua intervenção benévola e eficaz em meu favor foi evidente, né? Ele coloca entre parênteses aqui também, né? Vinha a saber depois por outros espíritos que pertence a uma categoria muito elevada e que desempenhou na Terra um importante papel. Ou seja, aí está explicado o que ele fala a respeito desses espíritos mais inferiores, que estão mais ligados à matéria. Um espírito superior se serve desses espíritos para entrar em contato com Kardec através das matilhas. A razão pela qual havia aquelas batidas, mais uma vez, está mais detalhado esse relato lá em Obras Póstumas, porque o Kardec está escrevendo acerca desse assunto aqui e está errado. O raciocínio está errado, mas ele não se dá conta. Aí ele pergunta para esse espírito e esse espírito fala, dá uma olhada lá. Ele diz, não, mas eu já vi. Ele ainda meio que teima, né? Ele diz, eu já revi. Aí o espírito resolveu, então, apontar. Ele se vê lá na linha número tal, aí ele indica lá. E o Kardec depois ele relata isso, que ele foi e ele tomou um susto. Ele disse, eu já tinha passado várias vezes aqui, não tinha percebido o erro. Então, aquela batida era para interromper o que ele estava fazendo
né, chamando a atenção. E aí o Kardec, como sempre, vai usar do bom senso de procurar saber o porquê dessas batidas, para saber qual era o motivo dessa batida. E é bem interessante esse relato, né? Então, vamos continuar aqui nesse último parágrafo. Kardec acaba de narrar algo que aconteceu com ele, e ele vai falar de outro fato, né? Um fato quase semelhante ocorreu com um dos nossos amigos. Havia algum tempo que se ouviam ruídos diversos no seu quarto, que já se tornavam cansativos. Tendo-lhe apresentado a ocasião de interrogar o espírito de seu pai por um médium escrevente, soube o que queriam dele. Fez o que foi recomendado e daí em diante nada mais ouviu. É de notar-se que as pessoas que dispõem de meio regular e fácil de comunicação com os espíritos só muito raramente estão sujeitas a manifestações desse gênero, o que é perfeitamente compreensível. Então, aqui o Kardec não vai detalhar exatamente, né, até, acredito até por uma questão até de respeito à privacidade, né? Mas é que ele deixa bem claro, né? E ele acaba descobrindo, ou seja, ele usou o mesmo raciocínio de Kardec, né? Então ele aproveitou por, aproveitou por intermédio de um médium e acabou evocando, né? Interrogou o próprio pai, né? Isso aqui também é interessante, né? É de notar-se que as pessoas que dispõem de meio regular e fácil de comunicação com os espíritos só muito raramente estão sujeitas a manifestações desse gênero, o que é perfeitamente compreensível. 87. As manifestações espontâneas nem sempre se limitam a ruídos e pancadas, degenerando algumas vezes em verdadeiros estardalhaços e em perturbações. Móveis e objetos diversos são derrubados, projéteis de toda sorte são atirados de fora para dentro, portas e janelas são abertas e fechadas por mãos invisíveis, vidraças são quebradas e tudo isso não pode ser levado à conta de ilusão. Muitas vezes, essa desordem é real, mas em outras ocasiões é apenas aparente. Ouve-se gritaria em aposentos contíguos, barulho de louça que cai e se quebra com estrondo, toras de madeira que rolam pelo assoalho. As pessoas da casa acorrem para ver de que se trata e encontram tudo calmo e em ordem. Contudo, mal se retiram do local, o tumulto recomeça. As manifestações desta espécie não são raras nem novas, sendo poucas as crônicas locais que não contemplam alguma história de tal natureza, iguais às que a gente acabou de contar aqui, né? Não há dúvida de que o medo tem exagerado muitos fatos que, passando de boca em boca, assumiram proporções altamente ridículas. Com o auxílio da superstição, as casas onde eles ocorrem foram consideradas como assombradas pelo diabo, resultando daí todos os contos maravilhosos ou terríveis de fantasma. Por outro lado, a velhacaria não deixou escapar tão bela ocasião para explorar a credulidade, e quase sempre em proveito pessoal. Aliás, é facilmente compreensível a impressão que tais fatos, mesmo dentro dos limites da realidade, podem produzir em caracteres fracos e predispostos pela educação a alimentar ideias supersticiosas. O meio mais seguro de remediar os inconvenientes que possam gerar, já que não se pode impedir a sua ocorrência, consiste em tornar conhecida a verdade. Os fatos mais simples se convertem em coisas assustadoras quando ignoramos as suas causas. A partir do momento em que todos estiverem familiarizados com os espíritos, e quando as pessoas a quem eles se manifestam deixarem de acreditar que estão às voltas com uma legião de demônios, ninguém mais terá medo deles. E aqui eu grifei essa parte
porque é para ressaltar a revista espírita, a importância dela. O Kardec vai trazer várias narrativas, como a gente ressaltou no início desse tema, quando ele pede para que as pessoas que se depararem com esse fenômeno, para analisar, estudar, né, usar um método de observação e, sobretudo, fazer anotações sobre isso. E são essas anotações que Kardec teve acesso. Então, ele coloca aqui que a Revista Espírita contempla a narração de muitos fatos autênticos desse gênero. Autênticos, tá? Não é caso de fantasma, né? Entre outros, a história do espírito batedor de Bergdorf, cujas diabluras duraram mais de 8 anos. Então, a gente vai encontrar na Revista Espírita de 1858 os artigos em maio, junho e julho. Eu acho que eu até trouxe aqui, ó. Aqui esse ano é 58. Ele falou maio, né? E aí eu aproveito também, né? Até para chamar atenção, ó. Lembra que a gente estudou o capítulo 4, Teoria das Manifestações Físicas? Ele desenvolveu primeiro aqui, né? Esse artigo. Porque o Livro dos Médiuns, ele é de 1860, 60, né? Final de 60 a 61. 61. Né? 60, 61, né? Então, ele já desenvolveu o artigo aqui. E aqui está, inclusive, Teoria das Manifestações Físicas, primeiro artigo, tem um segundo artigo também. E quando a gente compara esses artigos com o que está no Livro dos Médiuns, você vê a primorosidade do que está no Livro dos Médiuns. Né? O artigo já mais enxuto, mais didático. E outra coisa, olha só, a duração desses fenômenos foram de 8 anos. Então, ele faz esses ensaios e ele vai publicando. Né? Então, ele não traz os artigos tudo de uma vez. Tem mais esse detalhe também que a gente deve reparar, né? Porque quando ele fala, duraram mais de 8 anos. Se a gente está em 58, ele já tem todos os artigos escritos, né? Por que não publica tudo de uma vez? Coloca o primeiro artigo, vê qual é a repercussão que tem, coloca o segundo, coloca o terceiro e vai desenvolvendo. Tem outros casos aqui que vai dar um nó da língua, né? Não vou nem me atrever a tentar falar isso aqui, né? A do padeiro das grandes dentes, esse daqui ainda é em agosto, né, de 58. Esse do padeiro é março já de 60. Outro caso, na rua Desnoyers, agosto de 60. O espírito de Castelnaudary, sob o título História de um Danado, fevereiro de 60. Essa história aqui é uma história muito interessante, né? Os fenômenos são muito interessantes. E a do fabricante, né, de São Petersburgo, abril de 60. E muitas outras. Quando a gente for ler esses artigos na Revista Espírita, a gente vai lembrar de citar, ele cita aqui, né? Então, não é tão interessante nesse momento para ver esses artigos, porque eles são longos. E outra, são artigos, inclusive, não são artigos meramente para nos distrair. Não são histórias para a gente se divertir, né? São, sobretudo, casos para a gente estudar, principalmente quem trabalha, né? Quem estuda o espiritismo e, sobretudo, quem lida com reunião mediúnica. A impressão que eu tenho é que Kardec, com a Revista Espírita, ele escrevia o artigo, recebia cartas com as pessoas se colocando, ele fazia uma nova
uma nova escrita do texto, daí recebia mais cartas, ia modificando paulatinamente, como um trabalho de um verdadeiro pesquisador, certo? Até ficar maduro e publicar num livro. E não é só isso, né? A própria didática. Porque eu escrevo um artigo e você me manda uma carta com alguma dúvida, eu posso olhar para o meu artigo que eu escrevi e ver por que eu suscitei no leitor aquela dúvida. Então, eu preciso corrigir de uma forma que ele seja mais claro, mais específico. Por isso que a gente fala que revista espírita é um balão de ensaio, né? Não no sentido de teste, né? Ah, eu vou escrever umas coisas. Não. Balão de ensaio no sentido de como eu posso aprimorar, né, essas informações de uma forma classificar as ideias, ser mais claro, ser mais didático, né? E é um trabalho gigantesco, né? Então a gente vê o cuidado que o Kardec ele tem. E a revista espírita é esse laboratório, né? Eu acho que é mais do que isso, porque, na verdade, pessoas de fora de Paris, que faziam estudos também, certo? Coloca o que os próprios espíritos falavam a respeito de determinado assunto, de forma que tinha uma ideia muito mais abrangente das coisas. 89. Tais fatos assumem, muitas vezes, um caráter de verdadeiras epidemias. Conhecemos 6 irmãs que moravam juntas e que todas as manhãs, durante vários anos, encontravam suas roupas espalhadas pela casa, inclusive no teto, rasgadas e cortadas em pedaços, por mais que tomassem a precaução de guardá-las à chave. Muitas pessoas já deitadas e preparando-se para dormir, embora completamente acordadas, têm visto os cortinados da cama se agitarem, as cobertas e os travesseiros sendo arrancados com violência e até mesmo atirados fora do leito. Esses fatos são mais frequentes do que se pensa, pois suas vítimas raramente se atrevem a falar do assunto pelo temor do ridículo. Então, é aquela coisa, né? As pessoas não falam com medo realmente de falar que são malucas, né? Mas ele fala que esses fatos são muito mais frequentes do que a gente pensa, né? Apenas as pessoas não falam pelo medo do ridículo. Tomamos conhecimento de que, por causa desses fenômenos, alguns indivíduos foram submetidos ao tratamento a que estão sujeitos os alienados, o que os deixou realmente loucos, visto não se tratar de alucinação como pensavam. A medicina é incapaz de compreender estas coisas, porque só admite entre as causas que as determinam o elemento material, o que explica a razão dos erros tão frequentes e funestos que comete. Um dia, a história descreverá alguns tratamentos que eram ministrados no século XIX, como se narram hoje certos processos de cura em voga na Idade Média. Admitimos perfeitamente que alguns casos são obra da malícia ou da malvadez. Porém, depois de tudo averiguado, se ficar provado que não resultam da ação do homem, forçoso é admitir que são obra do diabo, como dirão alguns, ou dos espíritos, como dizemos nós. Mas, de que espírito? Bem, agora a gente vai entrar na questão de que espírito. Mas antes da gente entrar, só ressaltar uma coisa aqui que o Kardec previu e ele acertou na mosca, né? Um dia a história descreverá alguns tratamentos que eram ministrados no século XIX, como se narram hoje certos processos de cura em voga na Idade Média. Hoje a gente sabe, né? Lembra da lobotomia? Vocês já ouviram falar sobre Nice de Oliveira, a grande, né, Maravilhoso, Nice. Aham. psiquiatra, né? É, psiquiatra. É,
Bem, mas de que espírito? Os espíritos superiores, tal como entre nós, os homens retos e sérios, não se divertem em fazer algazarra. Algumas vezes temos chamado os espíritos batedores para lhes perguntar por que motivo perturbam assim a tranquilidade dos outros. A maioria deles não tem outro objetivo, senão divertir. São mais levianos do que mal, riem dos terrores que causam e das investigações inúteis que realizamos para descobrir a razão do tumulto. Agarram-se com frequência ao indivíduo tão só pelo prazer de o atormentarem e perseguirem de casa em casa. De outras vezes, apegam-se a um lugar por mero capricho. Por vezes também fazem tudo isso por vingança, como teremos ocasião de ver. Em alguns casos, a intenção é mais louvável. Querem chamar a atenção de certas pessoas e estabelecer comunicação com elas, seja para lhes darem um aviso proveitoso, seja para lhes pedirem qualquer coisa para si mesmos. Temos visto muitos que pedem preces, outros que solicitam cumprimento em nome deles de votos que não puderam cumprir. Outros, enfim, que desejam, no interesse do próprio repouso, reparar uma ação má que praticaram contra os vivos. Kardec fez um resumo, né, dos propósitos aqui. E quando ele começa a falar sobre esses espíritos mais levianos, né, a gente vê a escala espírita, características gerais desses espíritos, né? Só que uns é porque são levianos, gostam de fazer bagunça. Outros por vingança, outros por. Então, são vários casos. Tem aqueles que realmente, às vezes, eles querem reparar alguma coisa, né? Então, eles não sossegam enquanto eles não conseguem se comunicar com alguém e pedir para que se faça, né, um desejo que eles não conseguiram realizar, enfim, quando vivos, né? Então, existem, né, outros interesses também, não só de pura bagunça. Em geral, é um erro termos medo dele, em geral, né? A presença desses espíritos pode ser importuna, mas não perigosa. É compreensível, aliás, que todos queiram se ver livres deles, mas geralmente os que assim desejam fazem o contrário do que deveriam fazer. Tratando-se de espíritos que se divertem, quanto mais se levar as coisas a sério, tanto mais eles persistirão, tal como crianças travessas, que assustam os medrosos e molestam cada vez mais as pessoas que se impacientam. Se todos tomassem a sábia decisão de rir de seus embustes, eles acabariam por se cansar e ficar quietos. Conhecemos alguém que, longe de se irritar, os excitava, desafiando-os a fazerem tal ou tal coisa, de modo que, ao cabo de poucos dias, não voltaram mais. Perdeu a graça, né? Então, esses que querem se divertir, eles vão ver que ali não vão encontrar um local adequado, né? Então, eles acabam se afastando. Agora, vamos tratar dos outros. Entretanto, como dissemos acima, alguns espíritos procedem dessa maneira por motivo menos frívolo. Então, vamos ver quais são os motivos. Por isso, é sempre bom saber o que eles desejam. Se pedem alguma coisa, pode-se estar certo de que não renovarão as visitas uma vez satisfeitos os seus desejos. Como o próprio Kardec, né, narrou os barulhos na casa dele naquela noite, né? A melhor maneira de nos informarmos a tal respeito consiste em evocarmos o espírito por meio de um bom médium escrevente. Pelas suas respostas, veremos imediatamente com quem estamos tratando e agiremos de acordo com o esclarecimento colhido. Se for um espírito infeliz, manda a caridade que lhe dispensemos as atenções que merece. Se for um engraçadinho de mau gosto, podemos agir com ele sem qualquer cerimônia. Se for um malvado, devemos pedir a Deus que o torne melhor. Qualquer que seja o caso, a prece nunca deixa de dar bom resultado, o que não acontece com as fórmulas graves de exorcismo, que os fazem rir e às quais eles não dão a menor importância.
Desculpa, um carapanã. Vocês sabem o que é um carapanã? Não, é como a gente fala para pernilongo lá em Belém. Carapanã, é Tupi-Guarani. Eu me perdi aqui. Sendo possível entrar em comunicação com ele, deve-se sempre desconfiar dos qualificativos burlescos ou apavorantes que algumas vezes dão a si mesmo para se divertirem com a credulidade dos assistentes. Voltaremos a tratar deste assunto com mais detalhes, bem como das razões da ineficácia das preces em muitos casos, nos capítulos referentes aos lugares assombrados e às obsessões. Então, Kardec ele não vai abordar aqui, porque, como ele é muito didático, ele vai, né, não vai ser repetitivo também, então ele vai deixar para o momento mais adequado. Agora, olha só, mais uma vez, a gente vê o conselho do Kardec e a gente vê os conselhos que nós temos no meio espírita sobre reunião mediúnica. Aqui no nosso grupo já ocorreu coisa similar, né? Da gente estar com um caso de que haveria uma probabilidade de uma interferência de um espírito com relação a um caso. E qual foi a estratégia que nós utilizamos? A evocação. Por que que aquele espírito está fazendo tal coisa, né? Ou está ao lado de uma pessoa? Por que que está acontecendo? Um caso. A melhor coisa que você pode fazer é perguntar para o próprio espírito. Existe todo um preparo, né? A gente também se preparar, fazer as preces, e no dia da reunião, você também, com o auxílio dos bons espíritos, fazer a vocação. Então, qual foi o conselho de Kardec? A melhor maneira de nós informarmos a tal respeito do quê? Por que que esses espíritos estão ali, né? Consiste em evocarmos o espírito por meio de um bom médium escrevente, né? Agora, por que médium escrevente? Porque no tempo de Kardec, né, geralmente os médiuns eram escreventes. Até porque quando a gente lê isso aqui, a gente não pode se prender ao que está escrito aqui também. Médio escrevente, então quando a gente evocar, não pode ser psicofonia, tem que ser só o escrevente. Não, né? Hoje nós temos tecnologia de sobra para você fazer uma gravação de uma psicofonia, o que não ocorria ao tempo de Kardec. Não tinha como você escrever tudo que o espírito está falando ali com aquela velocidade. Por isso que a mediunidade mais comum ao tempo de Kardec era a escrita, a psicografia. Por isso que ele se refere a um bom médium escrevente, né? Nada impede também de ser um médium escrevente, né? No nosso tempo. Mas por que que hoje a mediunidade mais comum é a psicofonia? Pela comodidade, né? Hoje o aparelho do telefone, você aperta o botão e você está gravando toda a reunião, que é o que deve ser feito, né? Esses fenômenos, embora executados por espíritos inferiores, muitas vezes são provocados por entidades de ordem mais elevada, com o fim de demonstrarem a existência de seres incorpóreos e de uma potência superior ao homem. A repercussão que eles têm, o próprio temor que causa,
chamam a atenção e acabarão por abrir os olhos dos mais incrédulos. Estes acham mais simples considerar tais fatos como produto da imaginação, explicação muito cômoda e que dispensa outra. Entretanto, quando objetos são espalhados por toda parte ou atirados à cabeça de alguém, só uma imaginação muito complacente poderia supor que tais coisas sejam reais, quando na verdade não são. Desde que se nota um efeito qualquer, ele tem necessariamente uma causa. Se uma observação fria e calma nos demonstra que esse efeito independe de toda vontade humana e de toda causa material, se além disso nos dá evidentes sinais de inteligência e de vontade livre, o que constitui o sinal mais característico, não há razão para deixar-se de atribuí-lo a uma inteligência oculta. Que seres misteriosos são esses? É o que os estudos espíritas nos ensinam, de um modo quase indiscutível, pelo meio que nos facultam de nos comunicarmos com ele. Esses estudos, além disso, nos ensinam a distinguir o que é real do que é falso, ou exagerado, nos fenômenos de que não fomos testemunha. Se um efeito estranho se produz, tal como um ruído, um movimento, ou mesmo uma aparição, a primeira ideia que se deve ter é a de que seja devido a uma causa inteiramente natural, por ser a mais provável. É preciso, então, buscar essa causa com maior cuidado, não admitindo a intervenção dos espíritos, senão depois de bem investigada. Esse é o meio de se evitar qualquer ilusão. Alguém, por exemplo, que recebesse uma bofetada ou uma bengalada nas costas, mesmo sem se haver aproximado de quem quer que fosse, como tem acontecido, não poderia duvidar da presença de um ser invisível. Aliás, isso ele vai abordar no caso do o espírito de um danado, né? Ele vai falar sobre bofetadas, né? Devemos resguardar não somente das narrativas que contenham exagero, mas também das nossas próprias impressões, não atribuindo origem oculta a tudo quanto escape à nossa compreensão. Ou seja, jogar tudo para o maravilhoso, né? Uma infinidade de causas muito simples e muito naturais pode produzir efeitos aparentemente estranhos, e seria verdadeira superstição ver por toda parte espíritos ocupados em derrubar móveis, quebrar louças, provocar, enfim, as inúmeras perturbações que ocorrem nos lares, quanto mais racional é atribuí-las à negligência de seus moradores. A explicação que foi dada do movimento dos corpos inertes se aplica naturalmente a todos os efeitos espontâneos que acabamos de ver, como a gente viu, né, no capítulo anterior, né? Os ruídos, embora mais fortes do que as pancadas na mesa, têm a mesma causa. Os objetos derrubados ou deslocados são produzidos pela mesma força que levanta qualquer objeto. Há mesmo aqui uma circunstância que apoia essa teoria. Poder-se-ia perguntar onde se encontra o médium nessa circunstância. Os espíritos nos disseram que, em tal caso, há sempre alguém cujo poder se exerce à sua revelia. Aquela coisa que a gente falou. Se não tem médium na casa, aliás, o fenômeno só ocorre com a presença de um médium de efeito físico. Se não há um médium na casa, ele pode estar nas cercanias, né? Como ele coloca, né? Há sempre alguém cujo poder se exerce à sua revelia. Às vezes, a pessoa tem a mediunidade e nem sabe que tem a mediunidade também. As manifestações espontâneas, aliás, isso é muito comum, né? Às vezes, acontece fenômenos em determinados locais ou casas e ninguém sabe a origem. E mais tarde, com um estudo mais aprofundado, vão constatar que se essa pessoa, aonde ela passa, acontece esse fenômeno. Então, não é o local onde acontece esse fenômeno, é o local onde aquela pessoa está. Né? Também tem essas evidências também, né?
As manifestações espontâneas raramente acontecem em lugares isolados. Quase sempre se produzem nas casas habitadas em virtude da presença de certas pessoas que exerçam a influência, ainda que não tenham consciência disso. É o que a gente acabou de comentar, né? Essas pessoas são verdadeiros médiums e ignoram suas faculdades e, por esta razão, lhes chamamos médiuns naturais. A gente vai abordar sobre os tipos de mediunidade no próximo, no outro capítulo. São, com referência aos outros médiuns, o que são os sonâmbulos naturais com relação aos sonâmbulos magnéticos, e tão dignos como aqueles da nossa observação. Bem, com relação a sonâmbulos, a gente não vai entrar nessa questão nesse momento. Tá? A gente vai falar sobre isso. A gente vai se aprofundar um pouquinho mais sobre isso no Livro dos Espíritos, não nesse momento aqui. A intervenção voluntária ou involuntária de uma pessoa dotada de aptidão especial para a produção desses fenômenos parece necessária na maioria dos casos, embora haja aqueles em que o espírito parece agir sozinho. Porém, mesmo nesses casos, ele poderia tirar o fluido animalizado de uma pessoa ausente à reunião. Isto explica por que os espíritos que nos cercam incessantemente não produzem perturbação a todo instante. Primeiro, é preciso que o espírito queira, que tenha um objetivo, um motivo, sem o que nada faz. Depois, que encontre exatamente no local em que pretende agir alguém capaz de ajudá-lo. Coincidência que só ocorre com muita raridade. Se essa pessoa aparece inesperadamente, ele se aproveita dela. Todavia, mesmo que todas as circunstâncias sejam favoráveis, ainda assim poderia acontecer que o espírito se visse impelido por uma vontade superior, que não lhe permitisse agir como gostaria. É possível também que só lhe seja permitido atuar dentro de certos limites, e no caso de tais manifestações serem julgadas inúteis, quer como meio de condição, quer como prova para a pessoa que ele tem em vista. Então, alguém pode me perguntar aqui, ué, mas como assim? Como é que poderia acontecer de o espírito se ver impedido? Ele não tem livre-arbítrio? Bem, o que a gente sempre ressalta é que o livre-arbítrio ele é cerceado pelas leis de Deus. Né? Então, a mesma história, quando a gente pergunta, os espíritos eles vão em todos os lugares? Não. O acesso a algumas esferas só é permitido para espíritos que já têm uma evolução moral, intelecto-moral, mais moral do que intelectual, né? Mas as duas andam juntas, as duas coisas andam juntas. Então, a mesma coisa, como ele coloca aqui. Eles podem ser impedidos por uma vontade superior, que não lhe permitisse agir como gostaria. É possível também que só lhe seja permitido atuar dentro de certos limites, e no caso de tais manifestações serem julgadas úteis, quer como meio de convicção, quer como prova para a pessoa que ele tem. Então, nada, né, nas leis de Deus está passando em branco ali, né? Existem leis, e essas leis elas não podem ser derrogadas. Porque às vezes a pessoa pergunta, mas se Deus é justo, por que ele deixa acontecer tal coisa? Ele deixa acontecer porque é uma prova para a pessoa. Aí muitas vezes a própria pessoa já pediu essa prova, não tem a lembrança. Bem, nós chegamos aqui ao fim desse tema, nós vamos deixar para o próximo estudo arremesso de objetos, que finaliza esse capítulo 5. Foi muito bom, me fez conectar com várias outras coisas, certo? Até eu cheguei a expressar um pouquinho, e eu acho bastante interessante a gente fazer exatamente esse movimento que você fez hoje,
Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, certo? Eu acho muito interessante fazer essas conexões que realmente são importantes. Então, meus amigos, minhas amigas, mais uma vez agradeço de coração pela participação, pelo estudo de hoje. E assim a gente termina mais um livro. Termina não, né? A gente termina uma parte desse capítulo que a gente ainda vai abordar no próximo estudo. Então, um beijo no coração de todos e até o próximo estudo.